2 Coríntios capítulo 7. Mas não é só os serem-se separados para estarmos na posição de filhos e de filhas que prende a atenção do apóstolo, mas também as legítimas consequências de semelhantes promessas. Sendo filhos e filhas do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a santidade é-nos conveniente. Não é só termos de nos separar do mundo, mas também, estando em relação com Deus, devemos purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. A santidade no comportamento exterior e o que é também muito importante quanto às nossas relações com Deus, a pureza nos pensamentos, porque embora os homens não vejam esses pensamentos, a corrente do Espírito Santo é detida no coração e não haverá dilatação do coração na comunhão de Deus. Se a presença de Deus é sentida, se a sua relação conosco é realizada, a graça é conhecida. Mas Deus não o é quase nada, não o é como Ele gradualmente se faz conhecer na sua comunhão. O apóstolo volta agora às suas relações com os coríntios, relações formadas pela palavra do seu ministério, tendo exposto com larga cópia de pormenores o que era realmente esse ministério, procura impedir que sejam quebrados os laços que tinham sido formados por esse ministério entre os coríntios e ele próprio, pelo poder do Espírito Santo. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agradávamos, a ninguém corrompemos, diz o apóstolo, versículo 2. Pretende não ferir os sentimentos daqueles que estão restaurados, que se encontram nos seus antigos afetos para com ele, e deste modo, na sua verdadeira relação com Deus? Não digo isto, fala o apóstolo, para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolações, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. O apóstolo não desenvolve agora os princípios do ministério, mas mostra o coração de um verdadeiro ministro, mostra tudo o que ele tinha sentido acerca do estado espiritual dos coríntios. Lembramo-nos de que, após ter deixado Troade por não ter ali encontrado Tito, que devia trazer-lhes a resposta à sua primeira carta aos coríntios, se dirigiu à Macedônia, sem passar por Corinto. Mas ali já não teve descanso, foi afligido de todas as maneiras, por fora combates, por dentro temores. No entanto, Deus, que consola os que estão abatidos, consolou-o também pela chegada de Tito, que ele aguardava com tanta ansiedade. E não só pela chegada de Tito, mas também pelas boas notícias que ele levou de Corinto. A alegria do apóstolo dissipou, então, toda a sua aflição, porque o seu coração estava a viver e a morrer com eles. Viu os frutos morais da operação do Espírito Santo nos fiéis de Corinto, viu o seu desejo, as suas lágrimas e o seu afeto por ele, e o seu coração volta para eles para curar, pela expressão do seu amor, todas as feridas que a sua primeira carta pudesse ter aberto nos seus corações, por muito necessárias que elas tivessem sido. Nada de mais comovente do que o conflito havido no coração de Paulo entre a necessidade que ele tinha sentido por causa do precedente estado deles, de lhes escrever severamente e com fria autoridade, e os afetos que agora, que o efeito desejado tinha sido produzido, lhe ditavam uma quase
apologia para o sofrimento que ele teria podido causar-lhes. Se vos contristei com a minha carta, não me arrependo, diz ele, embora na verdade já se tivesse arrependido por breves instantes, por ver que aquela carta os tinha entristecido, ainda que por pouco tempo. Mas agora regozijava-se, não por eles terem sido entristecidos, mas porque o tinha sido para arrependimento. Que solicitude! Que coração para o bem dos santos! Se os coríntios tinham zelos a seu respeito, certamente ele lhes tinha dado a ocasião e o motivo. Não tem descanso até ter tido notícia deles. Nada detém a sua ansiedade, nem portas abertas para anunciar a palavra de Deus, nem angústias. Tem talvez lamentado por ter escrito aquela carta, receando ter se alienado do coração dos coríntios, mas agora, embora penalizado ainda com o pensamento de os ter entristecido, regozija-se, não por lhes ter causado tristeza, mas por essa tristeza, segundo os planos de Deus, ter operado neles o arrependimento. Escreveu-lhes uma carta de acordo com a energia do Espírito Santo. Agora, entregue aos afetos do seu coração, vemo-lo, a tal respeito, muito abaixo do nível da energia da inspiração que tinha ditado a carta, que o homem espiritual deveria reconhecer como sendo o mandamento do Senhor. O seu coração treme ao pensar nas consequências enquanto não tem notícias. É muito interessante ver a diferença existente entre a individualidade do apóstolo e a inspiração. Na sua primeira epístola aos Coríntios, notamos a distinção que Paulo faz entre o que ele diz como resultado da sua experiência e os mandamentos do Senhor, comunicados por seu intermédio. Agora que encontramos a diferença na própria experiência, Paulo esquece por um momento o caráter da sua epístola e, propenso às suas afeições, receia ter destruído o laço que o unia aos coríntios, pelo esforço que fez para os arrancar do seu desregrado. Mesma forma da expressão de que o apóstolo se serve, mostra que foi apenas por um momento que esse sentimento se apoderou do seu coração, mas o fato de ele ter tido mostra claramente a diferença que existe entre o Paulo individual e o Paulo escritor inspirado. Mas agora o apóstolo está satisfeito. A expressão deste profundo interesse que ele nutre pelos coríntios é uma parte do seu ministério, um ensinamento precioso para nos mostrar de que maneira o coração entra no exercício deste ministério. Ali se vê bem o quão grande é a flexibilidade desta poderosa energia do amor para ganhar e enternecer os corações pela oportunidade e pela oportuna expressão do que se passa no nosso. E esta expressão não faltará certamente quando a ocasião a tornar justa e natural, se o coração for penetrado pelo afeto, porque um profundo afeto gosta de se fazer conhecer de quem dele for o objeto, se possível, de acordo com a verdade dessa afeição. Há uma dor que atormenta o coração, mas um coração que sente tristeza piedosa está no caminho do arrependimento. A grandeza de coração não fala facilmente de sentimentos, porque pensa nos outros e não em si mesmo, mas não receia fazê-lo quando a ocasião se apresenta, justamente porque pensa nos outros e há nos seus afetos uma profundidade de propósito que o faz agir. O cristianismo dá a grandeza de coração. Por outro lado, ela
é confiante por natureza e é o que ganha e dá, sem mesmo o saber, a influência que essas grandeza de coração não procura, porque não é egoísta. O apóstolo mantinha, para o bem deles, a sua verdadeira relação com os coríntios. Paulo expõe, pois, os frutos dessa tristeza piedosa, mostra que especial de zelo contra o pecado ela tinha produzido e como os corações repelem santamente toda a associação com o pecado. Agora que eles se tinham moralmente separado, o apóstolo separa também aqueles que não eram culpados do que o eram. Já não quer confundir uns com os outros? Eles tinham-se moralmente confundido, caminhando a sua vontade com aqueles que estavam no pecado? Tirando o pecado, eles ficavam fora do mal, e o apóstolo mostra que fora precisamente tendo em vista o bem deles e porque se ocupava deles com grande afeto que escrevera a sua primeira carta, a fim de testemunhar da sua preocupação plena de amor por eles e de pôr também à prova o amor deles por ele perante Deus. Por mais triste que tivesse sido o comportamento dos coríntios, Paulo tinha assegurado a Tito, encorajando-o a ir a Corinto, que certamente encontraria ali corações que responderiam a esse apelo de afeto apostólico. Vemos que ele não tinha ficado desapontado, e como tinha anunciado a verdade no meio deles, o que tinha dito deles a Tito tinha-se verificado ser também verdade. E os afetos do próprio Tito tinham sido poderosamente despertados quando vira esses frutos da graça nos coríntios.